Bom, o kernel, depois de você fazer a instalação, normalmente o kernel fica instalado no diretório usr/src, e dentro desse diretório vai existir um diretório chamado Linux, um diretório chamado Linux 2422. No caso, eu estou usando o kernel 2422. E um link simbólico para esse diretório, que é o Linux. Se você dá um ls-la, você vai ver que ele aponta para o diretório 2422. Então eu vou dar um cd espaço Linux. Estou dentro do diretório. E eu vou preparar o kernel. O primeiro comando que eu vou fazer é o make menu config. Algumas pessoas gostam de usar o make mr proper para você gerar uma, digamos assim, uma compilação, um script de compilação praticamente zerado e você começar a fazer a configuração passo a passo. Eu já vou aproveitar algumas coisas que existem aqui e já vou preparar o meu script de compilação de kernel com o meu menu de configuração. Então, vou dar um make menu config para gerar ele. Pronto. Esse menu aqui é o menu de configuração do kernel, correto? Aqui nós vamos selecionar as opções que nós vamos colocar dentro do nosso Linux. Pessoal, eu vou fazer um kernel monolítico. Significa que vai ser um kernel fechado, sem suporte, por exemplo, a carregamento de módulos e voltado para a configuração de hardware que eu tenho. Ou seja, eu não vou habilitar uma série de coisas que normalmente nós habilitaríamos num servidor Linux. Tá? Primeira coisa, primeira opção, eu vou deixar marcado que é o Code Maturity Level Options, para nós vermos uma série de coisas que estão dentro do kernel para nós selecionarmos drivers específicos de placa e algumas outras funções. Vou desligar o suporte a carregamento de módulos de kernel, ou seja, meu kernel não vai ter suporte a módulo. Já vai estar tudo compilado dentro dele. Por quê? Para evitar o uso, por exemplo, de backdoors ou rootkits baseados em módulos de kernel, os famosos LKM rootkits. O tipo de processador, por incrível que pareça, eu não vou adequar a situação. Por exemplo, se é um Celeron, eu vou deixar com o padrão 486. Por quê? Porque caso dê algum problema nessa máquina, eu posso simplesmente pegar o HD, colocar em outra máquina com qualquer processador e continuar trabalhando no meu firewall. Ou seja, essa ideia de você compilar o kernel para um padrão específico de processador é muito bom quando você tem várias máquinas com o mesmo tipo de processador e você tem essa liberdade. Mas às vezes você não tem isso. De repente a tua máquina que tem o firewall queimou por algum motivo, você pode arrancar esse cara e botar numa máquina, por exemplo, num 233 ou numa máquina até superior. Então eu vou deixar o padrão 486 e não vou mexer em mais nada aqui. Outra coisa, o setup geral. A única coisa que eu vou desmarcar aqui é o suporte a PCMCIA, porque essa máquina aqui não tem PCMCIA dentro dela. E para que eu vou ter suporte a PCMCIA? Gerar coisas desnecessárias. Vou verificar aqui se tem algum módulo, alguma outra coisa. Não, não tem. Beleza. A parte de tecnologia de memória também eu não vou mexer em nada. O suporte à porta paralela, como eu não tenho pressão, eu posso desmarcar. Plug and Play eu deixo, obviamente. Device Blocks eu também não vou mexer em nada. Posso deixar essas opções aqui, não tem necessidade. Suporte a RAID. Eu vou desligar que essa máquina não tem RAID. RAID, para quem não sabe, é Redundant Array Inexpensive Disks. Por exemplo, disco mirroring, strip set com paridade. Isso não tem na nossa maquininha. Não temos nem hardware para isso. Opções de rede. Aqui nós temos que dar uma parada importante. Bem, pessoal, eu tenho que ter o firewall rodando. A opção que eu tenho que estar marcada logo de cara é a opção Network Packet Filtering, ou seja, Replace IP Change. É a habilitação do kernel para filtragem de pacotes, ou seja, para a ferramenta iptables, poder manipular no kernel a filtragem de pacotes, que nós explicamos no outro CD na primeira parte da nossa lição. Correto? Então o que nós temos aqui agora, não vamos mexer em nada, se vocês podem deixar do jeito que está. Eu quero que vocês observem o suporte, a configuração de NetFilter, o IP NetFilter Configuration. Essa opção nós vamos dar um Enter nela. E nós vamos ver aqui, no caso,
repara, já tem até algumas opções marcadas dentro dela, alguma coisa do gênero, tá? Já tem suporte IP Change 2.2, tá certo? Isso aqui não tem necessidade de mexer em nada aqui dentro, né? Esse suporte IP FWDM, não tem necessidade, já está ok, correto? Já está todo pré-configurado para a gente. Caso de vocês não esteja, é só marcar todas as opções. Eu posso desligar esse aqui, o tunneling, não tem necessidade. Essa aqui também não tem necessidade de deixar marcada. Só caso de vocês não esteja marcada, é só vocês apertarem a setinha, a barrinha de espaço que marca e desmarca. Tá tudo ali, correto? Beleza? Bom, um detalhe, tá, que eu acho interessante vocês colocarem aqui, se vocês quiserem. Suporte IP FWDM é suporte ao kernel 2.0. Eu acredito que vocês não tenham mais isso rodando. Mas se vocês quiserem deixar, é opcional, correto? Eu vou desligar porque não tem necessidade. Nem suporte a IPChange também eu vou deixar, porque o meu kernel é 2.4. E o script que vocês vão ver depois vai ser tudo feito para kernel 2.4 ou 2.6. Suporte IPv6 eu vou desligar, não tem necessidade. Essa aceleração de HTTPD do kernel também eu vou desligar, não tem necessidade. O suporte VLAN eu vou desligar. IPX vou desligar. AppleTalk eu vou desligar. DECnet vou desligar. Esse cara não vai ser bridge, vou desligar. O X25 vou desligar. Datalink vou desligar. OneRouter vou desligar. QoS vou até deixar, suporte a QoS para futuras opções de controle de banda e qualidade de serviço. E o Network Testing eu vou desligar também. Tá legal? Então eu só deixei ligado aqui as opções de Packet Filtering e as opções de configuração do IPTables. Se você deixar ligada a opção de módulo, vai aparecer todos os módulos aqui listados. Tá? Mas não tem necessidade porque a gente já está compilando tudo dentro do sistema operacional, tudo dentro do kernel. Então, basicamente, é só deixar marcadas essas opções. Vamos dar. As opções marcadas são estas, correto? Aqui a gente pode ver, não esquecendo de marcar sempre o Network Packet Filtering, senão a gente não tem o suporte para que o IPTables possa manipular os filtros de kernel. Bom, voltando à outra parte do kernel, suporte à telefonia. Vou desligar isso, não tem necessidade. ATDE e MFM, isso aqui eu vou até deixar, caso alguém ainda tenha algum HD, RLL aí sobrando, isso é uma brincadeira, não, mas pelo menos nós temos que ter o suporte IDE, né? Senão, e ATA, né? Senão a gente não consegue ver os discos. Suporte a SCSI. Bom, isso é uma coisa meio controversa. Essa minha máquina não tem placa SCSI. Agora, cuidado, se a tua máquina, se o CD-ROM, o teu HD for SCSI, essa opção tem que estar ligada. No meu caso, eu vou chegar e vou desligar. Não tem necessidade. Fusion MPT Device não, e um 394 vou desligar também, não tem necessidade. E 20 vou desligar, não tem necessidade. Eu desligo sempre, lembrando, com barra de espaço. Agora, o outro ponto importante. Suporte a placas de rede. Tá? Aqui, gente, tem algumas coisas que nós vamos desligar. Por exemplo, de cima para baixo, o WAN Interfaces, eu não tenho necessidade disso. Tá? Token Ring Devices, eu não tenho necessidade disso. São um tipo de placa de rede. Wireless, a não ser que você tenha wireless na tua máquina, essa opção tem que estar ligada, senão também desligo o suporte ao wireless. Fiber Channel, também desligo. Red Click Hardware, desligo. Traffic Shaper, desligo também. Keep Alive, desligo. C-Sleep, desligo. Agora, gente, cuidado, porque aqui no PPP e no PPP Filtering eu tenho que deixar ligado para ter depois suporte ao ADSL, que vai ser o PPoE mais na frente. Outra, Sysconnect, Digital DFA, também desligo. FDDI, desligo. S-Sleep também posso desligar. Correto? Agora, presta atenção, gente. Ethernet 1000 megabits é suporte a placa de rede de gigabit Ethernet. Nós não temos isso na nossa máquina. Nossa máquina é uma placa 10/100. Eu vou desligar, não tem necessidade.
Essas coisas eu vou desligando. Coisas que eu não tenho necessidade, eu tiro do kernel. Vou fazer um kernel bem enxuto. Agora o suporte é 10/100, nós temos que ligar. Bom, pessoal, seguinte. As placas que eu estou usando aqui são padrão Realtek, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar todas as outras placas que eu não tenho função aqui dentro. Tá? Primeiramente, gente, olha só, vamos observar aqui. Vamos ver aqui na nossa lista uma série de placas existentes. Uma delas são as Tricons tradicionais do mercado, caso você tenha alguma Tricon, tá? Ou seja, você pode colocar a Tricon. Temos aqui placas ISA, placas antigas. Se você quiser colocar placa ISA suporte, também você pode colocar, mas a gente não tem placa ISA. Suporte a placas PCI. Bom, nossas placas que nós estamos vendo aqui são placas PCI. Nós ligamos o suporte à placa PCI. Só que é o seguinte, quando você liga o suporte, ele vai habilitar uma série de outras placas PCI. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar as placas que não vão ser utilizadas. Várias delas. Até nós chegarmos à nossa Realtek. Tem várias aqui dentro. Só desabilitando no kernel o suporte a elas. Pessoal, é interessante sempre deixar o PCNA 2000 em clone de suporte, tá? Aqui nós temos as Realtek 8139 PCI. Vamos ligar as opções das Realtek de PIO, suporte para RTLs antigas, suporte a versão de RTL 8129 8130, ok? Basta nós basicamente deixar essas ligadas. Vamos desligar a CIS, SMC, Sundance, Thunderland, Via Heine, o Inbound. Pronto. Só deixei o suporte a genéricas GNA 2000 e a Realtek que eu estou usando nas máquinas. As outras não tem necessidade, porque eu não tenho essas placas instaladas. Isso tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Se uma placa Realtek queimar, das duas que estão instaladas, eu tenho que substituir por outra Realtek. Não pode ser por uma outra qualquer. Senão eu teria que recompilar o kernel. Ok? Vamos sair daqui. Um detalhe opcional, se vocês quiserem deixar, seria o suporte a Universal ToonTap Service Driver Support. Para que serve isso, gente? Caso vocês futuramente queiram montar uma VPN, o kernel tem que ter o suporte ao device de Toon ou TAP para funcionamento. Esse aqui de baixo vai ter TAP, eu posso desligar. Tá certo, pessoal? Beleza. Então essa parte de rede está prontinha. Suporte a rádio amadora eu vou desligar, não tem necessidade. Suporte a infravermelho também vou desligar, não tem necessidade. Suporte a ISDN também vou desligar, não tem necessidade. Suporte a velhos CD-ROMs vou desligar, não tem necessidade. Input Core Support não mexe nada. Character Devices, posso deixar esses, não preciso desmarcar nada. Multimídia Devices, vou desligar, porque não vai ter placa de som, nada de vídeo especial nessa máquina. File Systems, seguinte, gente, na parte de File Systems, você pode até desligar o suporte de Apple, HFS, suporte de BIOS, mas tem que ter ligado EST3, porque a gente está trabalhando. Você pode até deixar opcionalmente suporte a DOS FAT, MS-DOS, VFAT, para você ler disquetes vindos de Windows, tá? Suporte a CD-ROM, que é o ISO 9660, tá? JFS você pode desligar, não tem necessidade. Minix você pode desligar. NTFS também, OS2, FreeVX FS, QNX, UDF, que ninguém vai gravar CD-ROM nem escrever. Network File Systems pode desligar, que a gente não vai trabalhar com nenhum NFS, com nada disso. Tipos de partição. Pode desligar Macintosh, BSD, BC BIOS. Nada disso aqui tem necessidade.
Native Language Support pode deixar os code pages necessários aí. No caso, para entendimento do sistema. O code page 860, 437, Estados Unidos, etc, etc, etc. Bom, gente. Console Drivers. VGA Test Console, pode deixar. Som. Pode desligar, essa máquina não tem placa de som. Essa máquina minha não tem USB. Então eu vou desligar o suporte ao USB. Suporte a Bluetooth também eu vou desligar, essa máquina não tem Bluetooth. Kernel Hacking está desligado, que é o debug. Opções criptográficas eu posso desligar, isso não vai me influenciar em nada. E bibliotecas, no caso de funções de rotinas, também eu vou desligar. Bom, gente, está aqui o meu kernel preparado. Pelado, simples. Eu vou dar um exit. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Vou dar que sim. Pessoal, o Linux, ele vai gerar para mim um arquivo chamado, tá aqui, .config. Esse arquivo .config, eu vou abri-lo. É justamente as opções que eu selecionei e que o kernel vai usar como script para realizar a compilação. Tá certo? Toda aqui selecionada bonitinha. Eu vou sair dele. E agora eu vou compilar o kernel. Basicamente eu digito make dep clean, que é opcional, e bz image para gerar a imagem do kernel. Eu não preciso, no caso, selecionar modulos ou modulos install, que eu não coloquei o suporte a módulo no kernel. Então, eu agora vou executar a compilação do kernel. Esse processo vai levar algum tempo e, dependendo da máquina, vai demorar até 30 a 40 minutos. Então, nós vamos agora dar uma pequena pausa e vamos voltar daqui a pouco para a última parte da instalação, que vai ser basicamente a configuração dos scripts de Firewall. Vamos mexer na parte de hardware, preparar tanto a estação, que é esse notebook que está aqui, e o próprio servidor, correto? E no final nós vamos instalar o Snort para finalizar o nosso trabalho. Gente, acabamos de compilar o kernel e agora nós vamos prepará-lo. Como? O nosso arquivo bzimage que nós geramos nós fizemos make dep, make clean e bzimage. É o kernel novo. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar agora para o diretório cd art i386 boot dentro do diretório Linux, tá? Nós não saímos do diretório. Lá dentro tem o arquivo bzimage, que é o nosso novo kernel. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um cp bzimage para o diretório /boot com o nome vm linux.new. Esse nome é apenas uma sugestão, tá? Vamos dar um enter. Beleza? Vamos ver se copiou? Vamos dar um cd /boot. Está lá o nosso vm linux.new. E agora nós vamos preparar o Lilo para enxergar esse novo kernel. Como? Vamos editar o arquivo dentro do diretório etc lilo.conf. Vocês vão dar um vi /etc/lilo.conf. Aqui nós temos o Lilo. E nós vamos criar uma nova entrada para essa nova imagem. Eu vou dar um ASCII insert aqui. E vamos lá. Image igual /boot /vm linux.new, que é o novo kernel. Root igual aqui o meu /dev /hda2. O de vocês pode ser diferente, cuidado. Label botar igual Linux novo. Read only. E aqui eu vou colocar no meu antigo kernel Linux old, ok? Vou salvar. E gente,
não podemos esquecer uma coisa, o kernel ainda, o Lilo não foi atualizado. Se você fizer isso, não vai funcionar. Você tem que digitar o comando Lilo para adicionar a nova imagem do kernel. Edit Linux novo, Linux old. E agora eu vou rebootar a máquina para ver se nosso kernel vai funcionar. Bom, gente, depois do kernel compilado, a gente reiniciou o sistema. Só um lembrete, cuidado, a compilação de kernel é um processo que pode variar de máquina para máquina. Se por acaso você ter algum problema, você vai ter que recompilar o seu kernel. Tá? Eu recomendo você, quando for compilar, verificar se está tudo ok para fazer a compilação propriamente dita. Bom, o Firewall está com as novas opções. Eu vou verificar aqui se o iptable está ok. Ele respondeu. Vamos ver como é que estão as regras. Deve estar tudo accept. Bom, lembrando o nosso primeiro CD, a respeito do Firewall, com relação às regras de iptables, vocês sabem que as regras elas são perdidas quando você desliga a máquina. Nós já vamos fornecer para você um arquivo onde existem regras padrão para essa situação de você, por exemplo, ter duas placas de rede, ou uma placa de rede com uma conexão ADSL, por exemplo. A gente vai fornecer o arquivo rc.fir, que vai estar dentro da área de material de referência. Correto? Um lembrete, se você tiver uma conexão ADSL, o Linux também permite você configurar o ADSL. Eu vou apenas demonstrar. Existe um comando, um programa, chamado ADSL Setup, que permite você configurar o seu ADSL para falar com a internet. Nesse caso, a sua segunda placa de rede não tem IP. Você vai deixar ela sem nada, ou seja, dentro do arquivo rc.net1.conf, dentro do diretório etc/rc.d, não vai ter nenhum IP. Basta você fazer a configuração, colocando senha e colocando o teu login e tua senha. Dentro da revista vai ser um micro tutorial de como configurar um ADSL, tá, gente? Bom, o mais importante agora é o seguinte. Eu vou colocar o arquivo rc.fir aqui dentro, correto? E nós vamos fazer agora a parte de configuração de placas de rede, certo? E a parte de rotas, para depois nós instalarmos o Snort e finalizarmos o nosso trabalho.